Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Ainda estamos bem no comecinho da história. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, indo para aquela primeira parte mais dolorida da vida de Jó, né? São dois momentos trágicos, dois momentos muito intensos, e a gente vai agora atravessar esse primeiro momento com Jó. Sempre lembrando que a ideia de nós passearmos pela história, pelo texto de Jó, é de nós entendermos a nossa dor, o nosso sofrimento, a partir da nossa fé e da nossa esperança. Então é passar pela luta, pela dificuldade, pelo sofrimento com fé, passar com esperança em Cristo Jesus. Livro de Jó, capítulo 1, vamos do versículo 13 até o 22. Livro de Jó, capítulo 1, do 13 ao 22. Já está aí na tela, você que está com a sua Bíblia vai acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Num dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos, as suas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Que sequência horrível, né, de notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e o que, irmãos? Adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Talvez você já passamos por alguma situação nesse nível, de perder posses, de perder bens materiais, de perder um emprego, de fechar um negócio, de se despedir de alguém que a gente ama, mas não nesse nível, não desse jeito, não dessa intensidade. E quando nós olhamos para um texto como esse, em uma história dessa, a gente precisa perguntar a Deus o que Deus quer nos ensinar com isso, o que Deus quer falar. Hoje, dia 15 de outubro, lembramos dos nossos professores. Quem que é professor que está aqui presente? Né? Parabéns aí aos irmãos e às irmãs, que Deus abençoe pela nobre carreira, pela nobre escolha. Uma atividade das atividades humanas é uma das poucas que nos aproxima ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus também era um mestre, também era alguém que ensinava. E nós louvamos a Deus pela vida dos professores e professoras aqui da nossa igreja. Falando a respeito dessa data, né, Dia dos Professores, aqueles que dedicam tempo para nos ensinar, são muitos, né? A gente pode falar dos nossos pais, das nossas mães, os nossos avós, tios, aqueles que participam da nossa educação doméstica, participam do ensino mais básico e mais necessário dentro das casas, dentro das famílias. Ensina a criança a andar, a falar, a higiene pessoal, ensina a criança
a se relacionar com os outros, a se proteger. Então, pais e mães, avós, tios também são ensinadores, também são professores. A gente passa pelos professores escolares, né, que nos ensinam as letras, a ciência, os números, a matemática, também pelos professores da igreja, aqueles que se dedicam a nos ensinar as histórias bíblicas, a conhecer mais, melhor a respeito do reino de Deus. Enfim, muita gente participa do nosso processo de ensino, sim ou não? Porque nós temos muito a aprender. Você chega num local de trabalho, você como novato, alguém encosta em você, tem gente bondosa, tem gente altruísta, gente que já se aproxima e te ensina. Às vezes você está num local que não tem isso. Aí o gerente, o chefe, o diretor vai pegar alguém e dizer assim, olha, explica para ele aí como funciona isso, aquilo, a rotina. Nós sempre estamos aprendendo, porque há muito a aprender. Também há muito a ensinar. Só que o ensino nem sempre é leve. O ensino nem sempre é simples, nem sempre é suave, nem sempre é prazeroso. Existem alguns ensinos que exigem mais do que outros, fisicamente, sim ou não? Tem outros ensinos que exigem mais do que outros, intelectualmente, emocionalmente. Tem algumas áreas humanas, algumas atividades que precisa desse combo. A pessoa precisa ter conhecimento intelectual, precisa ter preparo físico, precisa ter conhecimento, controle emocional. Tem várias áreas da atividade humana que são assim. Fazendo menção aos policiais da nossa igreja, que são muitos também, essa é um tipo de área. Precisa de conhecimento técnico, precisa de controle emocional, precisa de preparo físico, sim ou não? São 3 competências distintas que esse nível de profissional exige. E se há formas diferentes de aprendizado, e eu vou dizer de novo, nenhum aprendizado é 100% leve. Você pega a turma da música, a questão da repetição, do ensaio, pessoal que lida, por exemplo, com as cordas, e aí machuca os dedos, caleja os dedos, para depois ter habilidade com aquele instrumento. Pessoal do sopro, precisa desenvolver uma capacidade diferente de respiração. Tudo isso dá trabalho. Aprender alguma coisa dá muito trabalho. E a repetição? Você tem que chegar em casa e fazer de novo, e de novo, e de novo, e repetir a mesma coisa. É um certo cansaço, uma certa fadiga, até um certo tédio. Só que isso é para o nosso bem. Isso traz crescimento pessoal, isso traz crescimento profissional, isso nos desenvolve, nos permite atuar na sociedade em áreas distintas. Então você que já estudou e se formou sabe disso. Você que ainda está estudando, a gente vai te incentivar a que continue, porque você vai, em nome de Jesus, concluir e vai ser bem sucedido na sua área. Amém? Você crê nisso? Então vai estudar, infeliz, vai cuidar, vai se dedicar, vai correr atrás. Há muitas formas de ensino. A gente tem formatos diferentes, conteúdos diferentes, tem maneiras diferentes de aprender. E existe uma tabela feita por um pesquisador, um pensador, um cientista da educação, chamado William Glasser. Para quem fez pedagogia, conhece esse personagem. E ele diz que o ser humano aprende, nas suas pesquisas, 20% com o que ouve. De tudo que a gente fala, numa sala de aula, num púlpito, numa pregação, a capacidade de aprendizado é de 20%. Interessante. 30% quando nós vemos. Então, se a gente põe alguma imagem, aquela imagem comunica alguma coisa, aquela imagem fala alguma coisa, melhora. 20% ouvindo, mais 30% enxergando, adaptando, interpretando a imagem está dizendo alguma coisa. Então, você tem uma menina ali sozinha, uma mulher, uma moça, ela fala alguma coisa a respeito de solidão, ela fala alguma coisa a respeito de dor, a respeito de sofrimento. A nossa capacidade de aprendizado melhora quando a gente conversa um com os outros. Então, se você compartilha conhecimento, você mesmo que está compartilhando, amplia os seus conhecimentos para 70%. Então, se você pega um tema que você gosta e você vai conversar com alguém,
Você mesmo vai crescer nisso, em torno de 70%. Os que ensinam, os professores, vai de 80% a 90%. Uma vez que você aprende, você se prepara, você estuda e você ensina alguém, a sua capacidade, por conta das atividades práticas, aumenta em 80%. Agora, irmão, e quando a gente sente na pele? E quando a gente sente aquela lição na pele, qual o nível de aprendizado que a gente vai ter? É importante a gente lembrar que o sofrimento também fala, o sofrimento também ensina. E a Bíblia é cheia de histórias de pessoas que passaram por luto, que passaram por dor, que passaram por perda, que passaram por escravidão. Por que a Bíblia conta tantas essas histórias? A gente vai ver de fato e de direito que para os servos de Deus tem livramento, para os servos de Deus tem consolo, para os servos de Deus tem cura, para a igreja de Cristo tem vitória. Amém? Você crê nisso? Mas mesmo assim, tem muita coisa na Bíblia que fala a respeito de dor e de sofrimento. Talvez porque o Eterno queira nos ensinar alguma coisa. E se tem tanta história, e se elas se repetem tantas vezes, eu fico para mim que a gente até hoje não aprendeu. Porque uma coisa básica da educação é que quando você aprende determinada coisa, você é promovido para uma outra série. Você passa de ano para você continuar outros aprendizados. Se eu e você continuamos patinando com algumas coisas e sofrendo, talvez você ainda não tenha aprendido. Vale aqui reforçar que Deus não criou o sofrimento. Nós cremos que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito, não tinha dor, não tinha micróbios, não tinha bactérias, não tinha fome, não tinha miséria, não tinha brigas de família, não tinha brigas entre vizinhos, era tudo muito bom. Só que o pecado entrou, e uma vez que o pecado entrou, o sofrimento veio com ele. Eu vou dizer de novo, Deus não criou o sofrimento. Uma segunda verdade importante, Deus não se alegra com o sofrimento. Agora, é fato que Deus também não despreza o sofrimento. Já que ele está aí, Deus usa para o nosso crescimento, Deus usa para o nosso bem, Deus usa para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Esse tema, pedagogia do sofrimento, vai aparecer várias vezes na história de Jó, e hoje nós vamos ver ao menos 3 ensinos que nós precisamos tirar a respeito do sofrimento, nesse primeiro momento do capítulo 1 na vida de Jó. Passa mais uma aí. Em cada um dos momentos, os que estavam cuidando dos bois, os que estavam cuidando das jumentas, os que estavam cuidando das ovelhas, os que estavam cuidando dos camelos, aqueles que estavam com os filhos de Jó, todos eles voltaram correndo e deram a mesma notícia. Como o texto está dizendo, ainda este falava, a gente pode inferir que Jó estava numa posição passiva, as pessoas estão chegando, cada um contando uma história, um olhando para a cara do outro, perplexo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer demonstrar? Diante de uma série de fatos desses, nós temos algumas reações, e uma delas é nos unirmos às pessoas no momento de choro, no momento de dor. E nós vemos, por exemplo, na nossa igreja local, é uma igreja que tem chorado junto com seus irmãos. Quando nós temos notícias difíceis, internações, quando nós tivemos notícias de falecimento, várias despedidas que nós tivemos aqui na igreja, nós já chegamos inclusive a ter mais, da igreja muito mais cheia do que hoje, num dia de culto, quando os irmãos vêm abraçar aquele que está chorando. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas nós devemos também chorar com os que choram. Um destaque, uma pró-memória nossa aqui. Vale a pena a gente lembrar que Jó não sabia
que tinha uma conversa espiritual. Jó não sabe que tem uma discussão entre Deus e o diabo a respeito da vida dele. Tudo bem? Segunda coisa aqui para nosso entendimento. Essa história, se é para ensinar alguma coisa, se é uma pedagogia mesmo, se nós vamos tirar ensinos das dores e do sofrimento de Jó, quem não está aprendendo nada com isso é o diabo. O diabo não está num processo de aprendizagem. Aprendizagem diz respeito a crescimento, aprendizagem diz respeito a evolução. Quem aprende muda, e o diabo já está condenado. O diabo não tem como aprender, se arrepender e mudar. Tudo bem? Terceira questão, para ficar na nossa mente. Deus também não está aprendendo nada com isso. Porque Deus é o sábio. Toda a sabedoria provém de Deus. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Bom, se Jó não sabe o que está acontecendo, porque a conversa entre o diabo e Deus é no mundo espiritual. Se o diabo não está aprendendo nada, se Deus não está aprendendo nada, essa história foi registrada para quem? Ela foi registrada para nós. Ela foi registrada para a humanidade. Nós precisamos aprender com o sofrimento também dos outros. Queridos, missionário, pedagogo, educador, Frank Laubeck, uma história linda desse missionário, teria evangelizado e alfabetizado mais de 200 milhões de pessoas com um sistema que ele criou, um sistema muito simples de imagens, um sistema muito simples, uma pedagogia de multiplicação, e a partir de imagens, um analfabeto ensina outro a escrever, é uma coisa louca. E ele vai dizer, Frank Laubeck, depois ele é plagiado por outros personagens, inclusive brasileiros, mas Frank Laubeck vai dizer o seguinte: ninguém é sábio o suficiente que não tenha nada a aprender. Ninguém é ignorante o bastante que não tenha nada a ensinar. Todos nós temos algo a aprender, todos nós temos algo a ensinar, e nós precisamos aprender com a dor e com o sofrimento. Querida, a Bíblia é um livro de Deus, a Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é um livro santo, e Paulo vai dizer que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Podemos ler esse texto junto? Pois tudo o que no passado foi escrito, me ajudem? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Chega o primeiro personagem, chega o segundo personagem, cada um vai dando notícia, os vizinhos, a comunidade, a família de Jó, quem estava ali presente, quem conhecia Jó, todo mundo está recebendo essa notícia, tal qual nós recebemos hoje. E precisamos tirar ensinos, precisamos tirar aprendizados. Não é possível que a gente veja determinadas coisas acontecendo na sociedade, determinadas coisas acontecendo na casa dos outros, determinadas coisas acontecendo na igreja, e a gente não aprenda. Não é possível que Deus também não fale conosco, através da dor e do sofrimento do outro. Nós precisamos nos associar, nós precisamos chorar, nós precisamos consolar uns aos outros, mas a gente precisa aprender, irmão. Nós temos situações que geram sofrimento, que se nós aprendermos, nós não iremos repetir os mesmos erros do passado. Os erros de Adão e Eva, os erros de Caim, os erros de Noé, os erros de Davi, os erros da minha casa, da minha família, dos meus pais, dos meus avós, os erros da sua família, da sua casa, dos seus familiares. Há sempre o que aprender no meio da dor. Há sempre o que aprender no meio do luto, há sempre o que aprender no meio do sofrimento. O sábio Salomão vai dizer que há mais sabedoria no ambiente de luto do que no ambiente de festa. Porque no ambiente de luto nós passamos a olhar e buscar significado na vida, e no momento da festa, talvez embriagados, a gente nem perceba o que está acontecendo. Querido, se a história humana é uma história de dor, é uma história de sofrimento, a gente precisa aprender.
E vamos ser sinceros, nós temos aqui professores, há vários estilos de professores. Há professores que são mais abertos, há professores que são mais fechados, há professores que são mais técnicos, há professores que são mais informais, há professores que são muito teóricos, há outros professores que têm uma pegada mais prática. Mas não tem professora melhor na história do que a dor e o sofrimento. Porque quando a dor manda você parar, você para. Se a dor mandar você sentar, você senta. Se a dor disser que você não aguenta andar, você não anda. Se a dor te colocar numa cama, você obedece. Não tem professora mais eficiente do que a dor. A dor para o ser humano. Você não queria parar, você não queria se cuidar, você não queria fazer isso, você está correndo. Mas se der uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor de ouvido, se as costas travou, se der um jeito ruim, você para. Sim ou não? A dor precisa nos ensinar alguma coisa. E nós olhamos, querido, o sofrimento de Jó, talvez não tenha relação com Jó, mas tenha relação com toda a humanidade. Jó não está sabendo todo o que está acontecendo no mundo espiritual. O diabo não está aprendendo nada com isso. E Deus está nos ensinando alguma coisa. Quando nós olhamos a palavra de Deus, de ponta a ponta, mas principalmente o Antigo Testamento, a formação do povo de Deus, a história de Israel. Meus irmãos, quanta tragédia. Quanta tragédia. A gente começa pelo pai da nação, Abraão, que não aguarda o tempo oportuno da promessa, que quer ajudar a Deus, se deita com outra mulher, Agar, tem um filho, fora do seu casamento com Sara, e cria duas nações inimigas até os dias de hoje. Com os problemas políticos e militares que a gente tem entre Israel e os árabes, entre o povo judeu e os árabes. O que dizer da sua sequência, da sua descendência? Jacó, que ama mais um filho do que os outros, gera inveja, intriga, e você vai ter um filho traído pelos irmãos, vendido e negado. O que dizer da história de Israel no Egito? 400 e tantos anos de dor, de angústia, de sofrimento. E daí eles são libertos, vão para o deserto e murmuram, e reclamam, e se rebelam contra Deus, e tentam tomar o ministério de Arão, e tentam tomar a liderança de Moisés, e Deus castiga. E numa peste morre 14 mil, noutra peste morre 23 mil. Israel continua, toma posse da sua terra, e Deus manda Israel fazer determinadas coisas, fazer determinadas ações militares, expulsar determinados povos. Israel não obedece, se envolve com aqueles povos, vez por outra, aqueles povos se tornam mais fortes que Israel, guerreiam contra eles, invadem as suas terras. E Deus dá o caminho da adoração e diz, olha, para lidar comigo é assim, tem que ser santo, tem que ser separado, não é de qualquer jeito. Israel não obedece, oferece ovelha de qualquer jeito, a manca, a cega, a doente, e Deus vem e castiga o povo. Israel chega um momento que não quer mais ser governado por Deus, elege um rei. Saul é uma desgraça no meio daquela nação, e depois de toda a injustiça, de toda a imoralidade, injustiça social, escravidão, tanta coisa ruim que acontece no meio de Israel, os babilônicos vêm e invadem, levam o povo para 1000 e tantos quilômetros para longe da sua terra, fica um período extenso de escravidão, passam pela mão dos babilônicos, dos medos, dos persas, dos gregos, dos romanos, Deus do céu, e não aprendem. E hoje nós olhamos a mesma história, a gente se debruça, e para quem dá aula de história aqui, a gente vai gastar mais tempo na escola dando aula, falando da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, das guerras napoleônicas, a gente vai falar de invasão, a gente vai falar de pandemia, a gente vai falar de tragédias humanas, do que falar de vida, de beleza, de poesia e de arte. Não é possível que a gente não aprenda, quando a gente olha a dor e o sofrimento na vida de Jó. Não fale nada conosco a respeito daquilo que nós temos feito. Queridos, as histórias estão aí para a gente aprender. Não é possível que você não conheça a história daquele casamento que deu errado, do seu vizinho, do seu amigo, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio. Você sabe o que deu errado naquele casamento, você viu, e você continua replicando as mesmas coisas no teu. Da onde você acha que vai dar certo? Não vai.
E você sabe o que a bebida faz numa casa, você sabe o que a preguiça faz numa família, você sabe o que a desobediência de pai e mãe faz numa casa. A gente sabe de tudo isso, e a gente não aprende. E vez por outra alguém chega dando notícia: nossa, você viu? O casamento de fulano aconteceu isso. Nossa, você viu? O filho de fulano saiu de casa, está envolvido com crime, está envolvido com promiscuidade. Você viu isso? As notícias estão chegando. Tal qual chegou para Jó. E essa história não traz aprendizado ao diabo. Deus também não está aprendendo nada com ela. Ele está nos ensinando. E nós precisamos aprender alguma coisa com a dor e com o sofrimento de Jó. Nós precisamos mudar. Que aprendizados que aprendizados você pode tirar diante de um relato desse? A tragédia chegando, batendo sequencialmente na nossa porta. Um dos aprendizados que me parece que o texto nos sugere é a gente aprender a dar valor às coisas que precisam ser valorizadas. Passa mais um aí, por gentileza. O texto vai dizer, no versículo 11, que, voltando, no capítulo 1, versículo 11, que Deus libera Satanás para mexer com as coisas de Jó. E o texto diz assim: estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, diz Satanás a Deus, para ver se ele não blasfema contra ti. Satanás olha e diz assim: vamos mexer nas coisas dele, vamos tocar em tudo o que ele tem, e vamos ver se ele não blasfema contra o Senhor. A narrativa do sofrimento de Jó demonstra a dor, o sofrimento, o desespero, mas também a reação de Jó diante das 5 áreas que todo ser humano preserva, que todo ser humano valoriza. Alguns dão mais valor para isso, outros dão mais valor para aquilo. Mas de alguma forma, 5 áreas que eu e você valorizamos são essas. Eu coloquei aqui numa ordem, você escolhe o que é mais importante para você. Satanás mexe com a família de Jó. Isso é um tipo de valor. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, que todo mundo vai levantar a mão. Eu valorizo a família. Será? Será que de fato a família é uma prioridade para mim e para você? E Satanás mexe na família de Jó, primeiro nos seus filhos, depois no seu casamento. Uma outra coisa que as pessoas dão muito valor, o status social, o respeito, como que a sociedade me vê, o que as pessoas falam de mim, tem a ver com postura, tem a ver com vaidade, tem a ver com as roupas que usamos, com os carros que nós desejamos, tem a ver com a maneira com que nós lidamos com aqueles que são social, economicamente inferior a nós, porque não existe nenhum ser humano inferior ao outro, amém? Mas nesse mundo, econômico e socialmente, uns são maiores do que outros. E Jó foi tocado nisso, perdeu o seu status social. Para outros são as suas finanças, o seu carro, a sua casa, o seu celular, o seu tênis, a sua roupa de marca. A pessoa valoriza isso mais do que tudo. Tem gente que morre, lógico que às vezes é só uma reação instintiva. Não é que a pessoa queria trocar a vida dela por um tênis, a gente sabe disso. Um celular, o ladrão vem, a pessoa reage instintivamente. Mas tem gente que luta mesmo, para não deixar que a pessoa leve a bolsa. O meu celular é a minha vida. Eu já ouvi esse tipo de frase. Talvez você já tenha ouvido também. Outra coisa que nós valorizamos muito é a saúde. E tem gente que cuida, tem gente que preserva, tem gente que cuida da sua nutrição. Se você não está cuidando, procure uma nutricionista. Meia, André, depois. Procure um profissional da educação física. Né? Procura um irmão aí e tal. Mas tem gente que cuida da sua saúde para preservá-la, sim ou não? A autoestima. Aquilo que te move. Chamado eu interior. Tem gente que vai fazer cursos, coaches, terapias para enriquecer, valorizar o seu interior. Numa tacada só. Jó perdeu tudo isso. É difícil de imaginar nesse lugar. Você consegue se colocar no lugar de Jó? E eu vou dizer de novo, talvez você já tenha perdido o emprego abruptamente, talvez você tenha que ter vendido um terreno, um carro, vendido um aparelho. Os músicos
um momento de aperto, ter que abrir mão da sua guitarra para pagar uma conta. Tem gente que já fez isso, em um ou outro momento da vida. Mas tudo de uma vez, dói, não dói? É difícil, não é? Como superar isso? Deus apresentou Jó a Satanás, lembra da história? E o que Deus destacou de Satanás foi o seu caráter. Aqui o meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, reto, e que se aparta do mal. Só que isso Satanás não valoriza. Santidade, justiça, retidão. Satanás só via aquilo que é próprio para ele. Soberba, vaidade. O que eu e você temos visto? Quando nós vemos a reação de Jó, nos é permitido inferir que talvez Jó, no momento da sua maior dor, no momento da sua maior aflição, ele entendeu que o que ele tinha de mais valoroso era a presença de Deus na vida dele. A gente fala assim, principalmente adolescentezinho, quando vai começar a namorar, pedir um menino ou a menina em namoro, né? Olha, você é minha vida, eu não consigo viver sem você. Consegue ou não consegue? Consegue. Consegue, até porque viveu até hoje sem. É dolorido perder uma pessoa que nós amamos? Lógico que é. Ninguém casa para se separar. Mas muitas vezes os divórcios têm chegado às famílias. E você não vai deixar de viver. Você vai viver de uma maneira diferente. Mas você vai continuar vivendo. Ninguém casa para ficar viúvo. Mas em algum momento da vida vai acontecer isso. Uma pessoa vai primeiro que a outra, salvo se os dois não morrerem junto, por exemplo, numa tragédia. Mas a tendência é que um morra primeiro do que o outro. Vocês não nasceram grudados? Sim ou não? É difícil a viuvez? É. Mas a pessoa aprende a viver sozinho. Ninguém gera um filho para enterrar. Essa é a irracionalidade da vida. Uma pessoa que perde o pai ou a mãe é órfão. Uma pessoa que perde cônjuge é viúvo. Não tem nome para um pai e para uma mãe que perde filho. Porque é completamente contra a razão, contra a lógica. Mas nós temos na nossa igreja, e você talvez conheça pessoas que já enterraram seus filhos. É triste, é terrível. Ninguém cria um filho, ninguém gera um filho para visitá-lo numa cadeia, para visitá-lo numa clínica de recuperação. Mas tem muitos pais e muitas mães que vivem essa realidade. Ninguém estuda, ninguém trabalha, ninguém abre um negócio para falir, para dar errado. Se dedica para depois ter que ficar esmolando. Querido, é impossível viver sem seu cônjuge? É impossível viver sem seu pai ou sua mãe? É impossível viver sem seu filho ou sua filha? É dolorido, mas é impossível viver sem a presença de Deus. E da maneira mais dolorida, Jó aprendeu isso. Quando tudo lhe foi tirado, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez o que Jó esteja nos ensinando hoje é que a gente precisa ser grato agora. É que a gente precisa louvar a Deus agora. A gente não precisa esperar a tragédia bater a porta para reconhecer que tudo vem dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se você tem o seu cônjuge do seu lado, seu marido, sua esposa, mesmo que o marido seja desprovido assim de beleza, no caso de alguns, sim ou não, Alice? Defende o pai, Alice. Ixi, nem a Alice está defendendo. Está difícil, hein, Vado? Mas se você tem o seu cônjuge do lado, se você tem o seu marido, a sua esposa, se você cresceu numa casa, teve seu pai, sua mãe, que te ajudou, te orientou, se você tem admiração, respeito, a honra do seu filho, da sua filha, louve ao Senhor hoje. Não espere para amanhã. E louve a Deus, porque todas as coisas vêm do alto, vêm do Pai das luzes. Houve um momento que o apóstolo Paulo também precisou entender o que era mais importante. Paulo já tinha aberto mão da sua autoridade religiosa. Paulo já tinha aberto mão
da sua intelectualidade, da sua filosofia. Paulo vai dizer que abandonou tudo, considerou tudo como perda, como lixo, como esterco, para conquistar a Cristo. Mas ainda tinha algo que Paulo não abria mão: do seu conforto físico, da sua saúde, de poder ir e vir de cabeça erguida, entrar nos lugares. E 3 vezes Paulo orou ao Senhor que afastasse dele um tal de espinho na carne que a gente não sabe o que é. E Deus respondeu a ele o quê? Vamos lá junto. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Não esperemos chegar até lá, irmão. Não esperemos chegar como Jó teve. A grande verdade é que Jó já era adorador antes. Equivocadamente as pessoas dizem assim: olha, se não vier a Deus pelo amor, vai vir pela... Quando que a dor faz bem a alguém? Quem que com dor fica melhor, irmão? Quem que com dor fica melhor? As pessoas com dores ficam irritadas. As pessoas com dor e com sofrimento, elas ficam rebeldes. As pessoas com dor e sofrimento, elas ficam mais calejadas. Elas perdem o amor, elas perdem a graça, elas perdem a educação. Não é a dor que traz as pessoas a Cristo, é a sua graça, é a sua bondade, é a sua misericórdia, é a presença de Cristo na dor, é a presença dEle na dor. Não é que a pessoa passou pela dor para chegar a Cristo, é porque ela enxergou Cristo na dor. A dor não converte ninguém, irmão. A dor não converte ninguém. Esquece esse ditado no meio da igreja: fulano veio pela dor. Fulano veio pelo grande amor de Cristo Jesus. E talvez lá no meio da dor, ela viu um Cristo que ela nunca tinha visto. Que foi o caso de Jó. Teve a oportunidade de adorar a Deus na fartura, mas ele conheceu outro Deus que ele não conhecia no meio da tragédia. Nós precisamos dar valor àquilo que de fato precisa ser valorizado. Nós lembramos de Jesus caminhando, curando enfermos, libertando pessoas, expulsando demônios, multiplicando pães. E no meio da multiplicação de pães, uma multidão segue Jesus. Jesus acorda mais cedo, cruza para o outro lado do lago, e as multidões ficam polvorosas. Onde ele está? Estavam interessados em Jesus, na sua palavra, nas suas promessas? Estavam interessados em ouvi-lo? Estavam interessados em adorá-lo? Não, estavam interessados no pão. E Jesus manda todos embora. E naquele momento ele olha para os seus discípulos e dizem: vocês também não vão? Vocês também não vão? O Filho do Homem vai padecer, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, o Filho do Homem vai morrer. Quando matarem o pastor, todas as ovelhas vão se espalhar. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se fizeram a mim, vão fazer a vocês também. Vocês vão ser traídos, vocês vão ser negados, até mesmo dentro de casa. Vocês não vão embora, não? Aí nesse momento Pedro declara: Senhor, para onde? Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor, dá para ficar sem o pão e o peixe multiplicado. Senhor, dá para ficar sem os milagres. Só não dá para ficar sem ouvir a tua voz. O que nós mais valorizamos? O que nós mais valorizamos? Eu vou dizer de novo: nenhum pai gera filhos para enterrá-los, para visitá-los numa cadeia ou numa casa de recuperação. Ninguém casa para se separar, para ser viúvo. Ninguém trabalha, estuda, abre um negócio para falir e mendigar. Mas essas coisas acontecem. E tem muitos seres humanos que continuam vivendo, apesar disto. Nós só não conseguimos ter vida se estivermos longe de Cristo Jesus, o Senhor. E Jó faz uma declaração profunda: está doendo, Senhor, está doendo muito, mas eu não consigo ficar longe da tua presença. O que te faz falta, querido, de verdade? O que mexe com a minha e com a sua existência? Para terminar, um último ensino dessa pedagogia do sofrimento. Talvez a dor, talvez o sofrimento de Jó,
o nosso também, ele nos torne pessoas melhores, talvez nos dignifique. Nabucodonosor foi um ditador, um imperador muito cruel. E teve um momento que Deus humilhou Nabucodonosor e colocou ele literalmente como um animal rastejando, um animal de 4 patas, durante um período. Para que ele entendesse que ele não era maior do que Deus. E quando Nabucodonosor volta, essa lição ele aprendeu. Nós precisamos, queridos, de alguma forma, crescer no meio da luta, da dor e do sofrimento, nosso e do outro. O texto vai dizer no último versículo, em tudo isso Jó não, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó é um personagem mais antigo do que o povo de Israel. Jó possivelmente vem antes de Moisés, talvez até antes ou paralelo, contemporâneo a Abraão. Na lei de Moisés, murmurar é pecado. Na lei de Moisés, murmurar é um ato de rebeldia contra Deus. Na lei de Moisés, parte do povo que estava no deserto murmurando foi castigado e foi morto no deserto por causa das suas palavras. Paulo vai dizer, fazendo uma comparação com a turma do Novo Testamento com os fatos do Antigo. Paulo vai dizer assim, não ponhamos Cristo à prova, como algum deles, lá os israelitas fizeram, lá na época do deserto, não ponhamos Cristo à prova. Quando eles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A morte dos filhos de Jó doeu demais, mas não destruiu ele. A perda dos seus bens doeu demais, mas não destruiu ele. Perder o seu status social e econômico, perder a sua autoestima, ele vai ficar doente, ele vai ficar feio, ele vai ficar fétido. As pessoas vão apontar o dedo e zombar dele. Ele perdeu tudo isso. Mas nada disso gerou o fim de Jó. O que teria gerado o fim de Jó seria a blasfêmia. Jó não era grato a Deus pelo que Deus tinha lhe dado. Querido, nós não somos gratos a Deus pelo que Deus tem nos dado. Porque no dia que nós formos gratos somente pelo que Deus nos dá, nós vamos blasfemar dele quando ele não nos der. Jó não era grato porque Deus deu camelo, bois, ovelhas, jumentas a eles, porque deu filhos a ele. Jó era grato porque tinha amizade com Deus. Jó era grato porque tal qual Adão e Eva antes do pecado, Jó tinha um relacionamento na viração do dia com Deus. Nós precisamos ser gratos, não apenas pelo que Deus nos dá, e Deus tem nos dado muitas coisas, sim ou não? Você pode ser grato? Deus tem te dado muitas coisas? Mas nós precisamos ser adoradores pelo que Deus é nas nossas vidas. Jó era grato a Deus, isso fazia parte do seu caráter. Não é porque Jó tinha medo de castigo. Os judeus precisaram de uma lei. Não darás falso testemunho. A ideia do dar falso testemunho, não minta, não fale mal dos outros, não blasfeme contra Deus. Está tudo intrínseco. Está tudo intrínseco, é o pecado da língua, ou os pecados da língua, fofoca, maledicência, palavras torpes, palavras chulas, palavras de baixo calão, blasfêmia, tudo isso está no combo dos pecados da língua, murmuração. Jó não pecou com os seus lábios, não porque Jó tinha medo de uma lei, porque isso fazia parte do caráter de Jó. No passado, no interior, os mais velhos, avós, diziam para os meninos e para as meninas, olha, vai para a cidade grande, vai estudar para aprender a ser gente. Lembra dessas frases? Vai estudar para aprender a ser gente. O que nos torna gente? O que nos torna ser humano? Querido, máquina não sofre. Máquina até trabalha, mas não sofre. Máquina não chora, máquina não sente. Você pode perguntar para a IA. Você pode perguntar para a inteligência artificial o que é a dor, e ela vai te explicar, mas ela não sente dor. Ela não sente o sofrimento.
A gente vive numa era de positividades. A gente vive uma era de internet, de rede social, de que aquilo que bomba é postagem de festas, de comidas, de restaurantes. É a postagem do sucesso, da positividade. São as fotos de férias com a esposa e a família que você não cuida. São as fotos de férias, é o jantar romântico da esposa que você trata mal. É você com seu filho no parque que você não dá atenção para ele, mas você posta. Como muitos pais e mães de rede social, maridos e mulheres de rede social. Sabe por quê? Porque dor não vende, sofrimento não vende. Não dá para ficar postando gente no hospital, que estão lotados. Não dá para ficar postando foto com gente nas prisões, que também estão lotados. Isso não dá merchan, não dá curtida, não dá compartilhamento, não vai monetizar a tua vida social. Mas a grande verdade é que a vida humana tem dores e sofrimentos. E o que nos torna humanos são duas coisas. Em primeiro lugar, entender a dor e o sofrimento porque nós somos limitados. Não quer dizer que Deus nos ame menos, quer dizer que nosso corpo é frágil. Se cair, quebra. E nós precisamos cuidar dele. E uma segunda coisa que nos torna humano é aprender com o sofrimento dos outros, sendo empáticos, sendo bondosos, sendo misericordiosos, não murmurando, não amaldiçoando, não falando aquilo que desagrada a Deus. Você tem sido humano? Quantos aqui já passaram por algum tipo de dor e sofrimento dessas 5 listas que eu coloquei? Quantos aqui já passaram por uma das 5 em algum momento da vida? A dor física humana, saúde, a dor moral, as perdas familiares, as perdas financeiras e o status. Quem aqui já sentiu uma dessas dores em algum momento da vida? Isso significa que você é humano. Isso significa que você é humano. Agora pergunta para saber o quanto humano você é. Quanto você já foi solidário e amoroso, misericordioso, quando a dor é do outro. Isso diz respeito à nossa dignidade. E eu louvo a Deus pelos irmãos que fazem as capelanias aqui na igreja, para quem está indo nos hospitais, para quem vai na Fundação Casa, para aqueles que vão na clínica de recuperação. Nós estamos para abrir mais uma, já começamos um processo com jovens, a capelania social, lá no ambiente de trabalho da pastora Mabel. Sempre há oportunidade para chorar com os que choram. Você se torna mais humano quando você, tal qual Jesus, coloca a sua vida à disposição da dor e do sofrimento do outro. A gente precisa aprender alguma coisa com aquilo que aconteceu com Jó.